Você já se perguntou por que alguns dias parecem fluir com um propósito claro, enquanto outros são uma sucessão de obstáculos e frustrações? E se eu te dissesse que a forma como você encerra uma noite pode definir a vitória do dia seguinte? Neste vídeo, vamos explorar 3 princípios práticos, inspirados na sabedoria bíblica, para construir dias com mais propósito e força, começando agora mesmo. O primeiro princípio podemos chamar de a semente da véspera. A ideia é simples, mas poderosa. A qualidade do seu dia de amanhã é semeada na noite de hoje. Muitos de nós buscamos começar o dia com energia, mas ignoramos que a preparação para um bom dia começa muito antes do sol nascer. É sobre preparar intencionalmente sua mente e seu espírito, consagrando seu descanso. Na prática, como isso funciona? Um exemplo concreto é, antes de dormir, entregar conscientemente as preocupações do dia que passou e as ansiedades sobre o que está por vir. Em vez de levar esse peso para o travesseiro, você o deposita em oração. Isso não é só um exercício mental, é um ato de fé que libera sua mente para um descanso que realmente restaura, permitindo que você acorde com clareza e não com o resíduo do estresse de ontem. A chave aqui é entender que isso é uma parceria. Não é você fazendo tudo sozinho, nem é só esperar que Deus haja. Você faz a sua parte, entregar as preocupações, e confia que Deus fará a dele, cuidando de você e do seu amanhã. Faz sentido para você? Outra forma poderosa de aplicar isso é ler uma passagem curta e edificante, como um salmo, antes de apagar a luz. O objetivo não é um estudo profundo, mas deixar que uma verdade seja a última informação que sua mente processa. Essa palavra pode trabalhar em você durante a noite, moldando seus primeiros pensamentos ao acordar. É como trocar o barulho do mundo por uma promessa. Isso nos leva a uma questão. O que acontece quando o sol nasce? Como a gente aproveita essa preparação? Isso nos leva direto ao segundo princípio, o alimento da primeira hora. Assim como seu corpo precisa de alimento depois de horas em jejum, seu espírito também precisa. A primeira informação que você consome pela manhã tem um poder enorme sobre como você vai se sentir e pensar o resto do dia. Qual é a primeira coisa que muitos de nós fazemos? Pegamos o celular. E com ele vem um fluxo de notícias, e-mails e notificações que, na maioria das vezes, geram ansiedade e distração. A proposta aqui é trocar esse hábito. Antes de se conectar com o mundo digital, conecte-se primeiro com Deus. Dedique os primeiros minutos do seu dia à leitura de uma porção da palavra. Não precisa ser uma leitura longa ou complicada. Pense nisso como buscar o seu pão diário, uma verdade, uma promessa ou uma direção para aquele dia. E aqui é importante ajustar nossa ideia de vitória. Muitas vezes pensamos que um dia vitorioso é um dia sem problemas. Mas a vitória, na perspectiva da fé, é ter a paz e a perseverança para enfrentar os problemas que vierem, é ter uma força que não depende das circunstâncias. Uma forma de tornar isso ainda mais prático é escolher um único versículo que falou com você e fazer dele sua meditação para o dia. Anote num papel, coloque no celular, memorize. Ao longo do dia, quando vier um desafio ou um momento de pausa, você volta para aquela frase. Ela se torna sua âncora, um filtro através do qual você enxerga os acontecimentos. Claro, haverá manhãs em que a leitura parecerá seca. A disciplina da fé é continuar, mesmo sem sentir nada de especial. A nutrição espiritual é como a física. O benefício vem com a consistência ao longo do tempo. Se você tem um versículo que tem sido sua âncora, compartilhe nos comentários. Pode inspirar outras pessoas. Ao nutrir seu espírito primeiro, você está declarando que sua direção virá de uma fonte maior, e não das urgências do mundo.
Mas como essa força interna se transforma em algo visível? Isso nos conecta ao terceiro e último princípio. O terceiro princípio é o sacrifício de louvor proativo. A palavra sacrifício é importante, porque essa atitude muitas vezes é o oposto do que sentimos vontade de fazer. A ideia é oferecer louvor e gratidão a Deus, não porque você se sente grato, mas como uma escolha, uma declaração de fé sobre como o seu dia será. Você não espera as coisas darem certo para agradecer. Você agradece antes, confiando que elas darão certo. Na prática, isso pode ser simplesmente começar seu dia, talvez logo após a leitura, agradecendo em voz alta. Agradeça não apenas pelas bênçãos que já tem, mas também pela força e pela provisão para os desafios que você ainda vai enfrentar. É um ato de fé que alinha sua perspectiva com a certeza da fidelidade de Deus. Não se trata de negar os problemas, mas de declarar que Deus é maior que eles. Pense nisso como a vela de um barco. Você pode remar com sua própria força e vai se cansar, mas o louvor proativo é como aprender a posicionar a vela para pegar o vento do Espírito. De Deus, uma força muito maior que a sua, que te impulsiona com menos esforço. Uma adaptação que muitos acham poderosa é a caminhada de gratidão. Se sua rotina permitir, use os primeiros 5 ou 10 minutos do dia para caminhar, mesmo que dentro de casa, e vá listando em voz alta tudo pelo que você é grato. A combinação do movimento com o foco espiritual quebra a inércia da manhã e eleva seu ânimo de uma forma impressionante. Este ato é o que ativa os 2 princípios anteriores, transformando a preparação interna em uma força externa. A verdadeira força não está em aplicar um desses princípios isoladamente, mas em ver como eles se conectam. É um ciclo. A semente da véspera te dá um descanso melhor, o que te dá mais clareza para buscar o alimento da primeira hora. Estar nutrido pela palavra torna o sacrifício de louvor algo mais genuíno e menos forçado. E um dia terminado em louvor, prepara o terreno para uma noite de descanso em paz, recomeçando o ciclo. O objetivo é que isso se torne um ritmo tão natural quanto respirar. Pense em Daniel na Bíblia. Sua força para enfrentar a cova dos leões não apareceu do nada. Foi o resultado de uma prática diária e consistente de se conectar com Deus, acontecesse o que acontecesse. A verdadeira transformação acontece na constância das manhãs comuns, quando nada de especial está acontecendo. É aí que as raízes da sua fé se aprofundam. Para começar, não tente fazer tudo de uma vez. Escolha um princípio, aquele que parece mais fácil de encaixar na sua rotina. Se suas noites são caóticas, talvez comece com 5 minutos de leitura pela manhã. Se as manhãs são uma correria, tente dedicar os últimos 5 minutos antes de dormir à oração. Um pequeno sucesso vai te dar o impulso para incorporar os outros. Lembre-se, isso não vai eliminar todos os seus problemas. A vida continuará tendo desafios. O que essa prática constrói é a sua capacidade de atravessar esses desafios com uma paz e uma força que vem de fora de você. A vitória não é a ausência da batalha, mas a certeza da presença de Deus nela. Se esta mensagem ressoou com você, o melhor a fazer é colocar um desses princípios em prática. Depois, volte aqui e compartilhe nos comentários, talvez daqui a uma semana, qual foi a mudança, por menor que seja, que você notou. Sua história pode ser exatamente o incentivo que outra pessoa precisa para começar. E se você sentiu que esta mensagem pode ajudar alguém que você ama, uma pessoa que talvez esteja passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo. Às vezes, um simples envio pode ser o ponto de partida para a transformação na vida de uma pessoa que amamos. A busca por um dia vitorioso não é sobre ter mais controle, mas sobre entregar o controle. É sobre convidar
intencionalmente o Criador do universo para ser o arquiteto dos seus dias, construindo algo de valor um dia de cada vez. Se gostou, se inscreva, curte e compartilha.